Eu li. Vamos? Pode ser, Lincoln? 7:05, aí dou aquela Bora, recapitulada. Pode ser? Gente, claro. boa noite para todo mundo. Mais uma vez, Lincoln, obrigado pelo convite, obrigado por tudo, tá, gente? Bem, recapitulando, né, o que a gente viu na aula passada, a gente conversou sobre o que é o X-Writing, que o X-Writing se preocupa com pedacinhos, antes de mais nada, né, são dados, ou seja, é o menor pedaço da informação, e a gente conheceu o fenômeno da ferocidade de consumo de conteúdo. O que é isso? Né? A gente, por conta do smartphone, o boom que deu de 2014 para cá, ou seja, bem recente, né, gente? Temos aí 7 anos só, né? Por conta disso, a gente, como público, não adianta a gente olhar o público, a gente se inclui nisso, a gente começou a cobrar dos conteúdos das marcas essa objetividade do dado. Então, lembrando, né, gente, dado é o menor pedacinho da informação, é aquela palavra, é aquela expressão, mas principalmente a palavra que tem aquela função de autossuficiência e autoexplicação, o que é uma responsabilidade imensa nas costas de uma pobre de uma palavra. Tudo bem, mas quem está querendo isso é o público. Isso ninguém inventou, ninguém acordou e falou, vou inventar uma coisa nova agora, é demanda dos públicos. Isso é importante a gente lembrar. Na aula passada, então, a gente conheceu o raciocínio da vitrine, ou seja, da primeira tela de um aplicativo ou de um site de um portal, e a importância de estudar aí também, cada pedaço, mas cada elemento, ou seja, um título, um textinho, uma imagem, uma legenda, para ver que dados a gente vai incluir em cada um desses componentes. E a gente viu, para atender a tal ferocidade, quando a gente lida com vitrine, né, o importante é escolher em títulos, em teaser, né, que é o textinho, e em legenda, ou seja, onde tem texto, né, gente? O título, textinho e legenda. Esses elementos textuais, eles precisam não repetir dado. Lembra que eu comecei agora há pouco? Dado é uma palavra com uma força muito grande. Então, a ferocidade, o público pede não repetição de dados. Então, se você citou, sei lá, iPhone 13, no título pessoal, nos elementos textuais restantes, ou seja, o textinho, a legenda, não pode repetir dado, porque eu, como público, imaginem como público, eu, Bruno, é como se eu estivesse com a lista na mão, dizendo, olha, gente, marca, você está repetindo esse dado você já me apresentou. Eu estou, olha, querendo comprar um smartphone, mas para mim tanto faz. Pode ser em qualquer site, qualquer portal, aplicativo, se ficar chovendo numa olhada não vai dar certo. Ao mesmo tempo, o uso de conceito, que é outro elemento para atendimento à ferocidade, é muito importante. O que significa, né, o cuidado com o conceito? A gente pode falar que é alguma coisa rápida, que é eficaz, mas, por conta da cidade, a gente, como público, também cobra um dado que comprove que aquele dado, a gente diz que alguma coisa, nossa, algo é muito eficiente. Prova, literalmente. O que a gente, como público, quer? Ali, colado, no momento que se diz que alguma coisa é eficiente, a gente quer um dado, tá? E, infelizmente, não dá para esperar que isso seja apresentado onde mora o conteúdo principal. Como assim, Bruno? Pois é algo que a gente vai ver agora. A gente não estava falando até nesse momento do conteúdo principal, a ficha de um produto, a descrição de um produto, um texto institucional. Não, a gente estava falando da vitrine, né, gente? A vitrine, né? Onde tem vamos imaginar a primeira página da Americanas.com. Então, ali, né, naqueles elementos. O que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar o conteúdo principal. E sim, o atendimento a tal da ferocidade é diferente na primeira camada e do conteúdo principal. Então, a gente vai ver, por exemplo, né, comentado na aula passada, de vocês perguntou, sob o ponto de vista de otimização para sistemas de busca, SEO, pode repetir essas palavras? Gente, repetir deve, a gente deve repetir por conta de SEO. Só que a vitrine, a primeira camada, a tradição de construção de conteúdo e atendimento à ferocidade pede que, dentro do possível, a gente não repita. Mas aí, quando é o conteúdo principal, e lembrando que esse conteúdo principal, né, você não precisa necessariamente passar para a primeira tela de um site, um portal, né? Inclusive, quando é SEO bem feito em geral, você vai direto para esse conteúdo principal.
E é o que a gente vai ver agora. Como é que eu elaboro, literalmente, né, gente, esse texto? Aí vocês lembram, Bruno, mas você disse que isso é, estudo do texto, estrutura de parágrafos, a área de web writing. Gente, mas não tem como estudar tijolo, ou seja, o pedacinho, que é o objetivo de UX Writing, sem estudar a casa, o prédio, não tem como arrancar as coisas, porque aí fica muito superficial. Então, bora lá, gente, estudar o raciocínio desse texto, mas também com foco nos tijolos? Bora? Alguma dúvida ou um comentário para a gente poder ir? Vamos lá? Recapitulei em 5 minutos. Vamos? Vamos lá? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Bem, o que eu vou fazer aqui? Gente, eu vou compartilhar com vocês agora. Eu peço toda a atenção do mundo, porque já é um esquenta para o exercício. Tá? Tem vários detalhes, vários. Gente, o X-Write não é brincadeira, não. O X-Write, antes de mais nada, é o quê? É cheio de detalhezinho. Então, vou explicar os detalhes, atenção. Se não entender alguma coisa, pode me falar que eu repito. Mas o importante é a atenção. Então, eu vou ficar um tempão, tá, gente? Com esse slide, mas eu vou ficar revezando, para você não ficar vendo slide o tempo todo, tá? Sim, mas é o mesmo. Tem 3 pontos que eu tenho que explicar em detalhes. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá vendo? Vou revezar, tá? O slide e o meu belo rosto. Então, vamos lá. Seguinte, gente. Bem, antes de mais nada, vale sempre lembrar que isso extrapola... Olha, gente, extrapola o web writing, copywriting, UX writing. Eu chamo o título de texto de imperador do conteúdo. Olha, a gente sabe hoje em dia, por questões de encontrabilidade, existe isso, sim, encontrabilidade, que é findability em inglês. Por questões de encontrabilidade, se você não estrutura bem um título, olha, você não vai ser percebido. Legal que os grupos da aula anterior trabalharam muito bem título. E às vezes a gente acha que o título é seco, né? Monitor 14 polegadas, tipo XYW, a sensação é, nossa, não vai nem fazer um carinho, Marca, você vai ser tão seco assim, só que a questão é que a gente, cada vez mais, procura conteúdos pelas especificações de produtos, de serviços, tá? Então, isso é trabalho de UX Writing antes de mais nada. Ok, mas o que a gente tem aqui, né, gente? O texto corrido. Vamos direto lá para o finalzinho? Estão vendo onde tem área cega? Pois é, um termo que até eu não gosto, um termo tradicional de gestão de conteúdo, mas eu gosto de usar o termo área invisível. Tá? Então, vou agora me referenciar a essa área cega como área invisível. O que é isso? Gente, ferocidade. Pois é. O que vários e vários testes têm provado nos últimos anos? Testes desde o Instituto Poynter, Poynter com Y, Instituto Poynter, que é um instituto bem famoso de jornalismo, até o Oxford Internet Institute, são institutos que estudam, né, antropologia, sociologia, política e, por consequência, conteúdo. Várias pesquisas estão começando a pipocar, mostrando que, infelizmente, olha, infelizmente mesmo, a gente não lê mais os textos até o fim. Então, vou interromper o compartilhamento para conversar com vocês um pouco. O que significa isso? Olha, não adianta. Ah, Bruno, você é esperto. Meu texto seria até sequinho, tem 4 parágrafos. O que eu vou fazer? Eu vou estruturar em 3 parágrafos. Olha, gente, infelizmente, até eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é um livro que eu sempre recomendo, tá? Que é, mais uma vez aqui, O Cérebro no Mundo Digital. Nunca deixe de repetir, tá? Não deixem de comprar esse livro. Eu não conheço autor, nem editora, nem nada, tá, gente? Mas é um livro que toda vez eu volto a afirmar, tá? Que é O Cérebro no Mundo Digital, Mary Wayne Wolf, que ela prova isso que eu estou conversando com vocês, principalmente que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o conteúdo móvel. Então, sim, é um tipo de comportamento da gente como público hoje em dia, infelizmente, né? Ou felizmente, característica nossa. A gente não lê mais os textos até o fim. Não adianta fugir, se tem 4 parágrafos, vou fazer 3, não vai adiantar nada. O que a gente percebe é que tem uma massa de texto na tela e a gente quer absorver logo esse conteúdo. Então, sabe aquela
aquele velho recurso que a gente utilizava, vou trazer o leitor até o fim, e ali vou colocar, gostou das características do nosso produto? Então, veja aqui as formas, os modelos e formas de pagamento. Você vai deixar um call to action, ou seja, né, gente, o trecho em que você vai colocar um link, o momento em que você vai querer vender, ou vai querer estimular que o cara conheça numa área invisível, no último trecho, no último parágrafo, onde a gente possivelmente não vai chegar. Gente, isso é terrível, porque cria-se nesse momento um conteúdo que eu sempre digo, a gente vai criar um conteúdo e praticamente entregar ele em sacrifício, né? Digo, entregar em sacrifício, porque a gente vai ter que elaborar, porque você não posso fugir, são 4, vou fazer 3 para fugir, não adianta fugir. Então, um trecho, que é o trecho final daquela massa de conteúdo na tela, grande ou pequena, desktop, notebook ou smartphone, a gente não vai consumir. O que eu vou colocar de dado nessa área invisível? Imagina que eu estou em um texto, mas aquele texto bem vendedor, tá, gente? Um trabalho bom de copywriting. Estou trabalhando também bom web writing, contando bem uma história, utilizando todos os dados autossuficientes, autoexplicativos. Um bom trabalho de UX writing. Percebam que está aí o trio perfeito. Copy, web e UX writing, mas tem área invisível. O que eu vou colocar de dado nessa área em que eu vou entregar em sacrifício? Falei de tudo importante que tinha do iPhone 13, nos parágrafos anteriores. Esse parágrafo não vai ser lido, final. Bem, que tipo de dados eu posso falar? Em ciência da informação, é proibido usar esse termo que eu vou usar agora. Então, gente, assim, se alguém diz, o Bruno falou não, falei não, tá? Dado ilustrativo. Você sabe por quê? É proibido em ciência da informação falar isso, dado ilustrativo. Gente, porque um dado jamais ele é ilustrativo. Um dado ele tem força. Tá? Mas só para eu colocar entre aspas aí. A ideia de dado ilustrativo. Então, que tipo de dado eu vou colocar nessa área invisível? Bem, eu vou dizer que, sei lá, o iPhone 13 faz parte da família iPhone, fabricada pela Apple há 15 anos. Tá, gente? Eu vou tratar dados que realmente são secundários, que são dados que, e aí é o nosso objetivo, se eu, leitor, eu, público, não chegar até o final, não tem problema. Mas, olha só, toda missão, né, de redação inclui a ideia de você fazer com que o público chegue até o fim. Então, vale comentar, essas pesquisas, que são pesquisas, gente, com milhares de pessoas de vários segmentos, de vários países, né, nossa, elas simplesmente não dão 100% na mão da gente. Uma pesquisa qualquer, de uma quantidade muito grande de público, você não pode dizer 100% todo mundo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque não é por causa disso que você vai pegar e jogar a toalha. As pesquisas estão dizendo que as pessoas não leem até o fim os textos mesmo. O que eu vou fazer? Dane-se. Eu vou, sei lá, colocar uma canção de ninar no último parágrafo, porque ninguém vai ler. Não dá para ser isso, né, gente? Então, gente, eu sempre digo, os grandes testes dizem que a gente, como chamado usuário médio, tá, que é o usuário habituado a lidar com o digital, a gente não lê até o fim. Não é por isso que eu não vou fazer o quê? Testar com o meu público. As empresas onde vocês trabalham, usem isso como um teste. Partam desse princípio, mas testem com o seu público. Talvez, né, eles fiquem nesse, sei lá, 1% que leia até o fim. Certo? Bem, aí você para pensar, Bruno, é possível então que daqui a pouco tempo, que absurdo isso, né? Que os públicos só vão querer o quê? Um texto de um parágrafo. Que horror, né? Barbárie, que coisa horrível, né? Então, sempre lembrando, tá, gente? A gente associa ler cada vez menos com a construção de conhecimento menor. Não necessariamente está ligado, leia o cérebro no mundo digital, só que a gente às vezes confunde leitura de livro, tá? Em papel, em e-book, com material que a gente consome de produto, serviço institucional, que é material de aplicativo, de site portal, tá? Os comportamentos de construção de conhecimento, eles são diversos, não que não tenham cruzamento. Pelo amor de Deus, vai dizer o quê? Que a gente num portal não constrói conhecimento que a gente vai lendo? Claro que sim, só que o processo é outro, tá? Então, por isso mesmo, sim, é possível que daqui a alguns anos a gente, como público, decida, olha, a partir de agora, imagina,
partir de agora, todo o texto. Vai falar de um produto? Eu quero um texto com um parágrafo só. Ué, qual é o problema? O X-Writing está surgindo para quê? Nesse parágrafo, não caiam na armadilha de quantas linhas terá esse parágrafo? Para agir o X-Writing, número de linhas é uma consequência. Você vai ter 3? Você vai ter 10 linhas? O que interessa é, no primeiro parágrafo, esse parágrafo único que possa vir a existir, ou mesmo na nossa estrutura, o que a ferocidade pede, a gente como público pede, que nesses primeiros parágrafos a gente trabalhe imediatamente com os dados realmente autoexplicativos e autossuficientes. Bem, Bruno, como é que é isso? Então, vamos recapitular antes de mais nada. A gente tem aí uma estrutura que já está sendo complicada no final, né? E complicada no início. A gente descobriu aqui que, cada vez mais, os públicos leem menos na tela. Estrutura, sabe? A gente feliz da vida contando a história de um produto, tá? E aí o público não querendo até o fim. Ao mesmo tempo, como consequência disso, o que o nosso público quer? Logo de saída, nos primeiros parágrafos, que a gente trabalhe aqueles dados que sejam autossuficientes, autoexplicativos, né? Que isso talvez gere no futuro texto de apenas um parágrafo. Então, gente, eu pergunto para vocês, espaço para vocês falarem agora. Imagina que esse primeiro parágrafo ele tem que trazer os dados que respondam ao título, que seria lançado hoje o iPhone 13 ou conheça tudo sobre o iPhone 13. Vamos trabalhar com conheça tudo o iPhone 13? Que tipos de dados poderiam vir nesse primeiro parágrafo, gente? Alguém se habilita? Memória, né, capacidade do celular, câmera que o pessoal geralmente pede, o que tem de diferente entre ele e o iPhone antigo. Acho que é um ponto, porque hoje em dia, às vezes, é meia dúzia de uma coisa só que é diferente e a pessoa quer saber por que ele é melhor que o outro. Jaqueline, assim, brilhante, parabéns, nota 11 com estrelinha. Por quê? Obrigada. Tem uma manha. O que eu vou dizer agora, tá, Jaqueline? Todos vocês não tem nada de científico, nada de resultado de pesquisa, não, tá? É de acordo com as minhas, eu, Bruno, pesquisando, tá? O que tenta responder imediatamente no primeiro parágrafo o que o título promete. Se eu digo, conheça tudo sobre o iPhone 13, o que é esse tudo? E olha só, levantando um dedo aqui. Não caia no truque da sua lógica, principalmente quem vem de jornalismo, em achar que o lead é o quê, gente? Lead que eu estou digitando aqui não é o lead de atrair clientes, não. Lead, tradicionalmente, em estrutura de texto jornalístico, é o primeiro parágrafo, que, em teoria, eles têm que trazer já esses dados. Só que, olha só, a ferocidade é cruel. Façam como a Jaqueline, tá? Imagina, num texto até mesmo de um produto, a gente poderia até anteontem se dar vamos dizer assim, a gente poderia se divertir um pouco conversando com o usuário no primeiro parágrafo, dizendo foi lançado hoje nos Estados Unidos o mais novo modelo do smartphone, o iPhone 13, com a presença de vários jornalistas. Isso no primeiro parágrafo. Não façam isso. Façam como a Jaqueline fez. Como deveria ser? Conheça o iPhone 13. O iPhone 13 custará a partir de R$20.000, terá tanto de memória, terá uma tela dobrável 3 vezes, tá, gente? Para vocês entenderem. O primeiro parágrafo já tem que trazer esses dados. Atenção para quem vem de jornalismo, até porque eu fui editor de portal corporativo, portal institucional muito tempo, eu trabalhei com material jornalístico. Gente, infelizmente, eu adoraria que o raciocínio tradicional do lead atendesse à ferocidade. Não atende. Só para dar um exemplo. Eu, Bruno, e assim não significa, tá, gente, que isso tem que acontecer com vocês, mas eu, Bruno, desde o início do ano passado, como eu estruturo os meus textos? Eu escrevo como seria antes, depois eu faço uma inversão. Tá? Não significa, por favor, que vocês têm que fazer a mesma coisa. Porque para atender essa ferocidade, a gente já apliquei tanto teste, já li tanto teste de ferocidade que é assustador. Então a gente fica com medo, tá? Então é normal. Como você deve fazer isso então, tá? Vamos imaginar. Como a gente está acostumado a escrever, primeiro parágrafo, como eu falei, foi lançado hoje nos Estados Unidos e tal. No segundo parágrafo,
você diria, o iPhone 13 custará a partir de R$20.000, tem memória de tanto. Você diria isso no segundo parágrafo. Você vai inverter agora. Então, gente, sabe o que sobrou da estrutura de texto tradicional? Éder falando, são objetivos diferentes. Pois é, mas aí o que acontece agora? O primeiro parágrafo, ele tem que trazer os dados que vão, não é provocar a continuidade da leitura. Não é isso. É literalmente entregar para o público o que ele quer, os dados que ele deseja. Bruno, mas e o resto? Gente, aí o resto depende de muitas coisas que podem ajudar a gente. SEO, legibilidade de texto, mas a ferocidade, que é o que interessa a gente, está provando o quê? Que, olha, ou você dá o seu recado logo no primeiro parágrafo, a possibilidade de continuar a leitura é pouca. Olha, dados tabulados podem ser uma boa estratégia ao invés de um parágrafo. Olha, o que acontece é o elemento gráfico, o elemento visual, ele sempre prevalece em relação ao elemento textual. Sempre. Tá? O grande problema é o seguinte, imagina que nessa tabela estão os dados principais, são os dados principais que do seu, ou seja, dados suficientes autoexplicativos, mas tem um texto antes. Você não vai cair na besteira de colocar nesse parágrafo anterior a essa tabela dados que você gostaria, porque o que vai acontecer? Não interessa. Antes da ferocidade, vem o elemento gráfico. A gente bate o olho na tela e percebe o quê? O elemento visual, a tabela. Então, o que vier antes, gente, não vai ser percebido. Tá? Ali, coloca o preço logo ao invés do preço por inbox. Mas ali, aí entra em questões de marketing também, né, ali? Mas é por esse caminho, né? No primeiro parágrafo, você vai logo ao assunto, olha, o iPhone 13 vai lançado, vai ser a partir de R$20.000, tem memória de tanto, tela dobrável, pá. Aí depois, gente, depois, você diz, olha, ele foi lançado nos Estados Unidos, em Cupertino, na Los Angeles, perto de Los Angeles, aí você fala o que quiser falar. Tá, gente? Isso é muito importante. E não caiam, por favor, que é o mais difícil dessa história, achar que a gente já escrevia há 5, 4 anos com esse objetivo. A intenção existia. O problema é que o público está sendo muito cruel. Tá? A gente vai treinar daqui a pouquinho, vocês vão fazer exercício, e eu vou cobrar de vocês, hein? Então, assim, o que aconteceu ao longo desse, vamos dizer assim, dessa transformação da ferocidade? Surgiu a área invisível, então, o modelo tradicional, que surgiu com o jornalismo, anos 60 e 70. Ah, Bruno, falar de jornalismo, eu lido com produto. Atenção, modelo de texto, em geral, sempre vai beber do mesmo modelo jornalístico. Jornalístico, eu não sou jornalista não, tá, gente? Está defendendo, tá? Só para explicar para vocês. Mas, para os meus livros, até agora, toda vez eu tenho que voltar a estudar a pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? Triângulo de cabeça para baixo. A gente lida com os aspectos mais importantes até os menos importantes, porque desde os anos 60, o nosso comportamento de leitura no impresso é ir perdendo o interesse no impresso com o que a gente vai lendo. Só que, atenção, ao longo de todas essas décadas, até meados da década passada, os testes diziam que, alô, a gente vai perdendo o interesse. Não dizia em pesquisa nenhuma que a gente deixava de ler. A ferocidade entrou nessa história em meados da década passada, falei agora há pouco, 2014, né? Quando houve o boom do smartphone da classe média do mundo inteiro. Então, não caia nessa armadilha. Quarta vez que eu falo para dar atenção a isso. Não ouça só a lógica, porque sua lógica vai querer se agarrar na segurança que a gente tem de experiência, tá? O buraco é mais embaixo. Beleza? Entenderam a invisível? Entenderam esse raciocínio de primeiro parágrafo? Certo? Porque a gente vai ao ponto principal dessa história. Por que eu tenho que abordar a invisível? Por que eu tenho que abordar a ferocidade agindo no primeiro parágrafo? Porque sem isso, gente, se você entender como funciona, pelo menos um pouco, legibilidade de texto em tela, você não trabalha dado, que é o que eu vou falar agora, e muito menos você consegue passar para a próxima etapa, que é o conteúdo móvel, que é o que a gente vai falar depois do exercício, tá? Então, bora lá. Área invisível, último parágrafo. Primeiro parágrafo, não caia na armadilha, responda a ideia do título logo, e depois você fala o resto, ok? Bem, ok? Voltamos no tempo.
A gente está quando? Raiar dos anos 2000. Gente, 2 décadas. Lá começaram a sair os primeiros resultados de leitura na tela, há 20 anos. Pois é. O que provaram logo de saída? A gente já está comentando na aula passada. E tem texto na tela, bastante provável que o leitor não perceba. Ele vai notar o quê? Foto, ele vai notar tabela, gráfico. De uns anos para cá, infográfico. Vai notar o quê, gente? Um player de vídeo. Depois ele vai perceber elemento textual. Aí as marcas de cena, tudo bem, ok. Só que a gente tem muita coisa para falar e mais. O público, ele ainda quer texto? Sim, os testes começaram a comprovar. Sim, queremos textos, só que a gente só não percebe o texto na tela. Bem, então vamos imaginar? Tiago, eu posso usar você como nossa persona agora, rapidinho? Pode ser? Tranquilo, tá? Imagina que Tiago, ele está, gente, numa exposição de quadros, várias alas, tá? E o Tiago lá, vendo os quadros. Em determinado momento, o Tiago percebe o seguinte: ué, essa exposição inteira, em todas as alas, só tem molduras. Não tem tela dentro. Imagina. Gente, simplificando, é assim que se a gente até hoje não faz algo em relação ao elemento textual, não é só o texto corrido, tá? Qualquer elemento textual, os Tiagos, os Brunos, gente comum, né? A gente não vai perceber o texto. Lá atrás, em 20 anos, quando todo mundo começou a se movimentar para resolver esse ponto de cena, olha só, a gente começou a aplicar teste, chegou à seguinte conclusão: que se em cada chunk, o que é chunk? Chunk é, vamos trabalhar aqui, eu vou digitar aqui, tá, para vocês. Chunk vamos trabalhar como sinônimo de, sinônimo de parágrafo, tá? É um trecho, na realidade não é exatamente parágrafo, vamos trabalhar aqui com parágrafo para simplificar. Se em cada parágrafo a gente escolhe um representante de turma por parágrafo para grifar, isso vai atrair o olhar. Gente, isso é apenas o início da história, tá? Me ouçam. Imagina o Tiago lá, ele percebe, olha, dentro de cada moldura não está vazio, não. Tem 3 coisas brilhando. Olha, aí o Tiago percebe, ué, tem uma tela dentro dessa moldura. Então, perceberam há 2 décadas, sim, que em cada chunk, em cada parágrafo, a gente escolhesse um representante de turma para grifar, isso auxiliaria a percepção, olha só, não é leitura, a percepção para o Tiago de que aquela moldura não está vazia, de que tem alguma coisa ali dentro, que é um texto, mas não cai no caminho fácil, gente. Aí, ao longo desse tempo, que comprovaram que fazer isso não bastava. Que existe um Grand Canyon entre o Tiago notar que tem uma tela dentro da moldura, que aquilo é um texto, e ele lê. Não caiam nessa, tá, gente? Não é imediatamente uma coisa é um estímulo para você perceber que aquilo é um texto. Outra coisa é a garantia de que eu, Bruno, vou ler o seu texto apenas porque eu percebi que tem um texto ali. A gente comentou isso na aula passada, é importante falar de novo, tá, gente? A gente não tem impulso visceral por conta da nossa inteligência de querer se jogar em cima de um texto e ler. Isso não existe, tá? Principalmente a gente, muitos de nós, né, que lidam com redação, ou comunicação em geral, a gente tem mania de achar que, nossa, bam, 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 porque a gente lida com comunicação, todo mundo tá louco para se jogar em cima de texto, em cima de vídeo até, porque sim, gente, vídeo nos últimos 13 anos, tem bombado, mas já é um impulso, vamos jogar, não é assim, tá? É um estímulo. Pois é, vocês perceberam que nessa frase eu falei grifar, falei um representante de turma. Então me acompanhem, porque aí é falta, né, gente? Fala atrás. Aí os anos passaram. A ferocidade de meados da década passada surgiu. Então é assim, em qualquer parágrafo, você escolhe uma palavra, uma expressão para grifar? Não. Aí o que a gente, como público, começou a exigir? Olha só, para que eu perceba que tem um texto na tela e para que eu seja impelido a ler esse texto, porque ainda é isso que você quer, marca. Eu quero que esses elementos que estejam marcados dentro de um texto sejam os principais dados desse assunto. Aí a gente volta ao exercício que a gente fez na aula passada, né? Da vitrine.
A gente não teve que tomar cuidado, não repetição de dados, se apresentou um conceito que é um dado, apresentar outro dado. Essa exigência passou a existir muito mais, até porque é o conteúdo principal. Então, o Tiago, o Bruno, você não, olha, vai marcar coisa na tela, amigo da marca, mas marca direito, marca ficou horrível, né? Grifa direito, porque, olha só, tem outros textos me chamando ali. E aí, as coisas começaram a se juntar. Ciência da informação, dado, SEO. Gente, tudo isso mesmo repositórios de conteúdo. Então, assim, imagina, eu, Bruno, Thiago, né, a gente agora se imaginando como redator. Quais elementos eu vou marcar em cada parágrafo? Eu sou experiente, eu estou vendendo um smartphone. Então, eu vou grifar o quê? iPhone 13. Eu vou grifar o quê? Memória expansível. Por quê? Gente, porque é óbvio que é o dado principal. Essa é que é a questão. Não, gente, uma das coisas que o X-Writing traz para a gente é a necessidade de pesquisar com os públicos quais são realmente os dados autossuficientes autoexplicativos. Como é que eu vou saber disso? Gente, tem várias maneiras de você saber. Primeiro é a pesquisa, né, semântica de como o público fala e, principalmente, o que o público fala. Quais são as palavras e expressões que esse público usa. Só isso? Não. Gente, quais são as palavras procuradas via Google? Óbvio, a gente sabe disso há mais de uma década. Outra fonte, outra base de dados, pesquisa de marketing em geral. O que as pessoas estão procurando? Quais aspectos sobre um assunto, sobre um produto? Então, vem saco de palavras para a gente construir um texto. Bruno, que absurdo! Na verdade, eu sou uma alma criativa. Eu sou, antes de mais nada, um escriba. Eu gosto de escrever com a liberdade. Gente, esse raciocínio no digital já está extinto há muitos anos. Vocês sabem, desde que a gente começou a trabalhar SEO, já não se escreve com fluxo de pensamento nenhum texto. Se você quer ser encontrado, se você quer fazer alguma coisa para não ser lido, estranho, né? Tudo bem, mas já há muito tempo. Então, o X-Writing só traz, sim, mais regras para que a gente consiga escolher exatamente esses tijolinhos. Notaram que eu falei representante de turma, né? Qual um dos grandes erros que muitos sites cometem, sob o ponto de vista de usabilidade. No mesmo parágrafo, começar a grifar várias palavras, várias expressões. Gente, não dá. O objetivo é, cada parágrafo, você escolher o quê? Um representante de turma. Uma palavra, uma expressão por parágrafo. Repetindo, gente, não são várias palavras ao longo de um parágrafo que você vai grifar, não. É um representante de turma. Bruno, mas do ponto de vista de SEO, é bom que a gente grife outros. Lembrando, gente, a gente não está no terreno da matemática, a gente está no terreno do comportamento. Sim, SEO vai conviver com usabilidade o tempo todo. Em alguns momentos, você vai ter que negociar, às vezes, com você mesmo, para dar prioridade à usabilidade, às vezes, e muitas, para dar prioridade a SEO. Mas a usabilidade, ela pede o quê? Que um elemento seja grifado por parágrafo, e não vários. Porque, senão, como diz um amigo meu, que também estuda conteúdo, ele fala, Bruno, seu ponto de vista de usabilidade, de leitura na tela, se no mesmo parágrafo você sai grifando um bando de coisa, vai transformar o seu parágrafo no quê? Num dálmata todo pintado? Pois é. Importante. Falei grifar, né? Pois é. SEO dá 3 possibilidades para você grifar. O que é grifar? Ressaltar, né? Quando eu falo grifar, nossa lógica imediatamente pensa no quê, né? No bold, no negrito. Que sim, já aviso, dando a resposta logo. É isso. Só que SEO dá 3 possibilidades. Colorido, itálico, ou seja, colorir uma palavra, colocar em cor, colocar essa palavra em itálico ou colocar essa palavra em bold, negrito. Pois é, gente, a grande questão é, a gente como público lida com diversidade. Do ponto de vista de quem é vidente, o que é vidente? É o termo de quem tem visão, né? Ou tem boa visão, consegue ler as coisas na tela.
O itálico, para quem é vidente, que tem, né, a visão, a gente não percebe itálico na tela. O colorido, desde sempre, não me perguntem quando isso vai acabar, talvez nunca. Muita gente ainda acha pelo mundo que algo colorido, um termo colorido no meio do texto, é link. Mas qual é o problema, gente? Qual é o problema? Meu Deus, você quer frustrar o seu usuário, fazer com que ele tente acessar alguma coisa ali e não vai ter link? Ou você quer ressaltar? Então, o que sobra dessa interseção de SEO e usabilidade? O bold, o negrito. O universo de gestão de conteúdo, o X-Writing, o Web-Writing, Copy, passou por uma crise muito grande, gente, nos últimos 5 anos, mais ou menos. Ano passado, que de fato a coisa começou a se recuperar. Tá? E muitas empresas, marcas, elas começam, por exemplo, o Ponto, que era Ponto Frio até anteontem, né? Pensando sobre grupos jornalísticos, G1, são empresas que estão voltando a aplicar essas técnicas. Tá? E, de novo, tá, gente, não adianta procurar fórmula matemática. Eu quero seguir, me mostra um site perfeito em UX-Writing no mundo. Eu vou rolar no chão de rir, né, gente? Porque trabalhar com essa maneira, esse raciocínio, não é legal. Porque cada público é um público, conteúdo é um conteúdo, segmento é segmento. Tá? Mas sim, estão começando a voltar a usar essa boa prática. Agora, o mais importante, tem várias bases de dados. Pesquisa semântica, via Google Trends, são as palavras mais buscadas, né? Bases de marketing. E aí vou escolher qual a palavra. A palavra que, a partir dessa interseção, seja a palavra que seja o dado mais potente. Aquela palavra, aquela expressão. Então, a gente vou dar de orelhada um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagina um texto de 3 parágrafos sobre o iPhone 13. O Thiago, o Bruno, a gente como usuário agora, eu bati o olho na tela. O que eu preciso ver? Se for bem trabalhado esse raciocínio de dado, hein? Conheço o iPhone 13, o título. 3 parágrafos. Em cada parágrafo, o que, gente? Apenas um elemento. Uma palavra ou uma expressão. Tá? Um elemento. Então, o que eu vou ler? Eu, Thiago, como usuário, conheço o iPhone 13, título. Eu vou ver assim, custará R$20.000. No segundo parágrafo, tela dobrável. No terceiro parágrafo, vendido apenas online. O que eu notei, então? Com esse iPhone 13, custará R$20.000, tela dobrável, último parágrafo, será vendido apenas online. O que eu criei aí? Imagina, tá, gente? Que a gente usou bases de dados para fazer isso, uma de orelhada. Eu sou uma borboleta criativa, talentosa, eu sou um redator muito criativo e pronto, eu vejo os dados. Não, a gente não vê nada, tá? A gente vai trabalhar muito bem isso. Bem, esses elementos são elementos que vão, óbvio, né, gente, atender SEO, mas eles vão fazer o que com o nosso modelo mental? Pessoal, o que é informação? Dado, mais dado, mais dado, criando um contexto. O que o Thiago, o que o Bruno, a gente como usuário, tem que absorver desse combo que eu criei agora, título e esses elementos? Dado, mais dado, mais dado, criando um contexto. É o quê? Uma informação. Então, se eu junto o título junto com o que eu grifei em cada parágrafo, são 3 parágrafos, ou seja, um elemento em cada parágrafo. Título mais 3 elementos, 4 dados que formam um contexto, uma informação. Eu vou criar uma informação. E isso tem um poder muito grande para o nosso modelo mental. O que mudou de meados da década passada para cá? Antes era assim, eu vou escolher em cada parágrafo, eu tenho experiência nessa empresa, vou escolher um dado para grifar. Agora, quase, né, então 7 anos, a gente tem, trabalha só com bases de dados para grifar. E essa conexão, tá, gente, de criar uma informação, não é criar, tipo, uma frase meio código da Vinci, que de repente as coisas se juntam e formam uma frase. Não, uma comunicação com você, saia daí agora. Não é isso, tá, gente? É uma maneira de você criar uma informação para atrair a leitura. Dado é isso. É uma palavra, pode ser rua, uma expressão que é rua do lado. Tá? Tela dobrável é uma expressão. Dobrável é uma palavra. Ambas são dados. Tela dobrável ou dobrável. Onde, Bruno, eu percebo se ela é autossuficiente e autoexplicativa? Gente, recolhendo do público, né?
Ou então pesquisando, vendo o Google, pesquisa de marketing, pesquisa semântica, não é da nossa cabeça. Falei isso pela 10ª vez, mas é muito importante. Eu sei que é frustrante, que é como se, caramba, Bruno, onde eu vou utilizar isso? Ai, gente, pelo amor de Deus, na escrita propriamente dita, né? Na distribuição dos elementos, né? Por favor. Claro que a gente não vai jogar nosso talento fora. Ok? Certo, gente? O que eu vou fazer agora? Pois é. Agora eu vou dividir vocês em grupos. Novos grupos, grupos diferentes da aula passada. E eu vou pedir para que cada grupo, mais uma vez, eu gosto de trabalhar com produto, venda de produto mesmo, tá, gente? Vocês podem criar um produto, vocês podem aproveitar, colar no sentido de, foi um produto que já existe, tá? E vocês vão criar, agora, atenção, não é a vitrine, isso deixa lá, foi na aula passada, tá? Agora a gente vai criar um texto, cada grupo vai criar um texto de 3 parágrafos. Por que, Bruno? A legibilidade na tela, usabilidade de texto diz que a média de 3 parágrafos não tem nada a ver, por conta do exercício, tá? Não tem nada a ver. Não existe média para isso. Inclusive, média de número de linhas de texto em geral já foi entre 15 e 25 linhas, passou a ser de 10 a 25 linhas, e de poucos anos para cá virou um caos tão grande, porque cada um gosta de consumir dados, que é impossível você criar uma média de texto. Imagina, uma média para todo tipo de texto. Não interessa a empresa, não interessa. Não tem mais isso, tá, gente? Vai depender do seu público. Então, o que eu vou pedir fazer? Que vocês façam 3 parágrafos, tá? Compondo, no geral, apenas 10 linhas. Gente, não mais que 10 linhas. Não mais que 3 parágrafos. Não mais que 10 linhas, pelo amor de Deus. Mas o que eu vou cobrar desse exercício? 3 coisas, né? Primeiro, são 3 parágrafos. O último parágrafo é o quê? Área invisível, né? Vou cobrar que vocês utilizem dados ilustrativos, tá? Primeiro parágrafo. Olha aí, então, para atender a ferocidade, eu quero ver. Olha, aqueles dados que realmente, de novo, a gente agora não fez pesquisa nem nada, imaginando, né, gente, que sejam os dados, tá? Agora, realmente, por isso é um exercício. E terceiro ponto que eu vou cobrar. Cada parágrafo vai ter o quê? Em cada um deles, gente, lembrando, não é um bando de palavras grifado ou mais de uma em um mesmo parágrafo. Não. Em cada parágrafo, uma palavra ou uma expressão, tá? É um elemento por parágrafo. Então, o que eu vou querer de vocês? Na hora que vocês apresentarem, eu vou querer que vocês tragam um título, óbvio, né, gente? Tem que ter título nesse texto. Título e 3 elementos. 3 elementos, Bruno? Né? Título, um elemento grifado em cada parágrafo, tá? Ok? Certo, gente? Então, vamos lá. Deixa eu criar aqui. Temos 12 pessoas. Vou criar 4 grupos. Tá, gente? Eu não posso dar mais que 15 minutos. Se quiserem fazer um texto com menos de 10 linhas, não tem problema nenhum, não, tá? Para agilizar. Só que não fica na discussão, tá, façam logo, ok? Gente, 9h49, 7h48, vamos botar 7h50, que então até 8h05. Olha, vou abrir as salas agora. Bom trabalho, gente.
Bruno, Oi, oi. tudo Na bem? minha sala só tinha eu, tudo bem, e você? Oh, meu Deus. Eu Olha não sei só. se. Eu tava na Então, sala 3. tá, Aconteceu algum problema. eu vou te colocar na 4, então, tá? Tá bom, beleza. Vê se aparece o convitinho para você. Apareceu, obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Oi, Bruno, tudo bom? Eu fui sozinho Oi? na minha sala. Ah, a Glaucia está indo para lá, tá? Tiago? Minha internet deu uma pico... Oi, Bruno, minha internet está péssima hoje por causa da chuva. Eu não consegui nem escutar o que você falou. Eu falei, vai lá de novo na sala 4, porque a Glaucia foi para lá agora, Ah, tá bom. tá? Bruno, não deu certo. Ó, o Tiago está indo para lá agora, Glaucia, Ah, tá. tá? Tá, vê se me coloca de novo, fazendo favor. Tá, vamos lá. Não, Obrigada. é, em teoria, só você não tem como voltar, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Não aparece para você como voltar, não? Não. Não, deixa. Então, olha só, vou fazer mover você para um, e aí dá um, não faz nada por enquanto, não. Vou ser para um, e aí agora eu vou mover você para 4, tá? Fazer a mesma Tá. coisa com o Tiago. Tiago, mover para 4. Pronto.
Tudo bom? Deu uma confusão na sala, na hora que a gente começou quente no outro grupo, aí eu caí com a Glaucia, assim, aí a gente ia recomecei, não sei se o pessoal Ah, conseguiu desenrolar depois. A gente Teve tá- troca de Thiagos. Pois Aí, Aí é, o pois é. Thiago. Desculpa, depois que eu percebi, o Thiago tinha pedido para ir para aí. Eu coloquei no outro, aí eu peguei o outro Thiago, né? Desculpa. No É, final a gente conseguiu. As conseguiram? Aí depois que até a gente enturmar eu e a Glaucia, a gente parou no meio do caminho, a gente não conseguiu concluir. oh, dó. Só começou a fazer o título, daí ele já teve que voltar. Oh, meu Deus. Bem, pelo menos deu o Thiago um nível de experiência quase enlouquecedor, mas tudo bem, né? Você sai experiente da história. Né? Mas eu imaginei, viu, Bruno, que fosse o outro Thiago sem H. Desculpa, né, gente? Então, vamos lá. Vamos lá, Vamos lá. tudo bem. Beleza. Então, olha, grupo 1, sala 1, que é a Jaqueline, Thaís e o Thiago sem H. Quem é representante, quem pode ser? Alguém se oferece para ler? Ó, vai ser eu, mesmo eu estando meio cegueta, porque eu fiz na cirurgia no olho, tô enxergando mais ou menos, quando o outro Thiago saiu, a gente teve que começar o texto de novo, aí eu fui fazendo rápido. Então, vamos... Mas olha só, deixa eu só pedir uma coisa, tá, Jaqueline? É o seguinte, essa correção, que é uma correção rápida, ela é composta, gente, de 3 momentos, tá? 3 momentos bem rápidos. Pode deixar até o que eu recapitulo para cada representante. Jaqueline, primeiro momento é ler só o último parágrafo. Ô, Bruno, como é que história é essa? Não leu o texto? Não. Primeiro é só o último parágrafo. Depois você lê só o título que foi grifado. Então, primeiro só o último parágrafo, depois só o título que foi grifado. Por último, só o primeiro parágrafo. Tá? Gente. Então, vamos lá. Por favor. Então, primeiro só o último parágrafo. Terceiro parágrafo. Os Galaxy Buds Plus são os primeiros fones de ouvido sem fio da marca e foram lançados no final de 2020. Ou seja, você fala, nossa, gente, mas esse dado eu acho que é importante. Isso é muito legal, porque por isso que eu peço que leiam só o último parágrafo invisível, porque a importância dos dados ou não depende de quem está produzindo o conteúdo. Tá, gente? Não é a gente como grupo agora que está ouvindo. Tá? Então, vamos lá. Aí agora, só, por favor, Jaqueline, o título que foi grifado, por favor. O título é Conheça o fone Galaxy Buds Plus. Aí agora, o que foi grifado em cada parágrafo, certo? Isso. 3 microfones, incrível experiência de áudio, primeiros fones de ouvido sem fio da marca. Ou seja, gente, perfeito. E olha só, já sabem que na área de UX Writing não vale, tá perfeito por quê? Cara, porque alguma coisa entrou em erupção dentro de mim e disse que isso está perfeito. Não, o UX Writing lida com dado. Por quê? Os pedacinhos, os tijolinhos que vocês escolheram, além do título, eles compõem com o título uma informação muito boa. Atenção, olha só, não caiam também na outra armadilha de achar que, nossa, mas se grifar e você criar uma informação, quem está dizendo isso? É a nossa lógica. O cara não vai ler o texto, ele vai ficar só com o que foi grifado. Gente, vai só há 20 anos, isso é provado que não. Se existe um objetivo, por causa disso, lembra que eu expliquei? Vai ser um estímulo para a continuidade da leitura. Não uma forma, vou ficar só com o que você deu. Tá? Com o que você grifou. Muito bom. Aí agora, Jaqueline, a prova definitiva. Atendimento à ferocidade. Título e o primeiro parágrafo só. Bom, o título é Conheça o fone Galaxy Buds Plus. Aí, primeiro parágrafo. O novo modelo intra-auricular Bluetooth da Samsung tem um sistema adaptável com 3 microfones para chamadas nítidas e bateria de longa duração, 11 horas de autonomia. Ele é anatômico e muito leve, pesa somente 25 gramas. Já comprei, né? Cadê o botão? E Já foi comprei. Gente, absurdo. Pegaram, gente? É essa a ideia, tá? E aí o resto, gente, talvez leia, quem sabe leia. Para SEO, a gente vai produzir o resto do texto, eu trabalhei isso. Gente, não é a possibilidade. Aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Santíssimo, você tem que elaborar o resto do texto e trabalhar SEO no resto do texto. Óbvio, se eu vejo na teste, a gente sabe disso. Do ponto de vista de usabilidade, a gente está ficando ótimo, só com o início.
tá? Muito bom. Gente, o que dizer desse primeiro grupo? Parabéns. Muito bom. Obrigado, tá? Vamos lá, então, para o grupo 2, sala 2, que é Éder, Gimene e Michele. Alguém se habilita para ler? Éder, Gimene, Michele, alguém? Alguém quer ler? Vamos lá, então. Legal. Então, vamos. Recapitulando, primeiro, só o último parágrafo. É o último parágrafo. Com uma carga que dura semanas, o dispositivo te dá muito mais autonomia para suas atividades diárias. A gente está falando do Kindle. Você fala, nossa, que absurdo, esse dado é preciosíssimo. Mas é precioso para a gente que está ouvindo agora, enquanto grupo dessa turma, tá, gente? Para saber se um dado é precioso ou não, por isso que eu peço de propósito. Olha, não é de orelhada, não. Bases de dados. Muito bom. Vamos lá agora seguir para o título e só o que foi grifado, por favor. O título era Conheço o Kindle 10ª geração, e o que foi grifado foi luz embutida ajustável, uma memória de 8 GB e uma carga que dura semanas. Mais uma vez, gente, show! Estão percebendo? Agora, atenção. De novo, né, já é a primeira vez que, né, vocês aprenderam essa técnica. Para muitos, o X-Writing é uma novidade. Então, vocês notarem, a nossa batalha, o que a gente, o X-Writer, enquanto o X-Writer quer, porque o público quer, é o mínimo de palavras grifadas, tá? Então, a gente naturalmente vai grifando um trecho, né? Mas o que acontece quando a gente faz isso? Uma quantidade de dados que a gente tem grifado por elemento. Tem problema, Bruno? Tem. Na hora que você vai ter teste com o público, quanto menos dados são grifados, menos tempo leva para o nosso modelo mental apreender aquilo que a gente grifou. Sabe quem também compactua dessa técnica? Não é só o X-Writing, é o Google. Sabe quem me contou isso? O próprio pessoal do Google. Tá? Que é, do seu ponto de vista de usabilidade, quanto menos palavras a gente escolhe para representante de turma, ao invés de a gente marcar um trecho grande, se é uma palavra só, isso é melhor para o modelo mental, para SEO, mas muito mais para o modelo mental também, tá, gente? Então, a nossa batalha é palavras autossuficientes e autoexplicativas. E vamos seguir. Aí agora, por favor, só o título e o primeiro parágrafo. Conheço o Kindle 10ª geração, tenha mais conforto na sua leitura e estudo com uma luz embutida ajustável, tanto para lugares abertos ou fechados durante o dia ou a noite. E você fala, nossa, que coisa seca, né? Gente, caiu aqui. Não é o público, a gente. Tá? É bom a gente se olhar no espelho de vez em quando, não é o público, a gente. A gente está querendo trabalho de dados dessa forma. Tá? Por isso que é muito complicado em UX-Writing, não é em texto, porque a gente já viu que texto mistura tudo, né, gente? Todo mundo mora no mesmo lugar. Copy, web, UX-Writing, no recorte de trabalho de UX-Writing, que a gente quer é coisa mais seca. E fato é que, pelo menos com a ferocidade, que a gente está exigindo é, primeiro parágrafo, trabalho de dados de UX-Writing. Ok? Tá? Olha, mais uma vez... Okay. Nota 11 com estrelinha. Obrigado, viu? Tá? Aí agora é a sala 4, que é a Glauci e Thiago com H. Por favor. Ô, Glauci, eu dei um tapa no texto aqui só para a gente não ficar sem falar, porque a gente não tinha terminado, tá? Beleza. Então, começa com a descrição. Explica a ordem que você falou, Bruno, Desculpa, por né, favor. Thiago? Nossa, parece que é um fato. Parece que o Thiago foi escolhido para aquele, sabe, aquele aluno que o professor cisma, vai responder tudo. Não, pelo amor de Deus, vou recapitular. Último parágrafo primeiro, Thiago, por favor. Tá. Então, o formato para você, ao ser in-ear ou intra-auricular, eles se ajustam, melhora a qualidade do áudio e são do tamanho pequeno para que possa ser inseridos na sua orelha. Mais uma vez, gente, por que eu peço essa leitura? Não é para uma avaliação, é para a gente escutar. Tem uma grande amiga minha, que é a Janaína Pereira, que é especialista em assistente de voz. Uma das coisas mais simples e preciosas que a Janaína me falou é, Bruno, o X-Writing, antes de mais nada, é escuta. A leitura é uma consequência. A gente tem que aprender a escutar o texto dos outros, porque a gente quer o quê, né? Ego, ouvir o que a gente está fazendo. Tá? Viram o que o Glaucio e o Thiago fizeram?
Isso é uma área invisível para a marca, porque eles são suposta marca, tá? Beleza, aí agora, segunda etapa, Thiago, por favor, lê só o título e o que foi grifado. Então, mas esse era o último. Esse não é a área cega, então, né? Eu achei que era 3 momentos. Não, Peraí. aí, tá, vamos lá, porque aí eu digo, aí depende do que você me apresentou. Ah, Isso, tá. tá. É que eu tinha feito assim, eu tinha feito um título com subtítulo. Eu vou ler na ordem, então, para ver se faz sentido. Aí você me corrige depois, tá? Peraí, não pode ler na ordem, não, porque senão quebra com a ideia do exercício. Ah, então tá. Então, peraí. Tá. Então, eu vou refazer essa última frase, tá? Que eu fiz. Tudo bem, fica à vontade, por favor. Com o Xiaomi AirDots S, você não perde nenhum detalhe e ouve o áudio original. Fones de ouvido ideal para jogos ou para acompanhar você quando se exercita. Aí estava um pouco redundante porque eu não arredondei o texto, né? O formato perfeito para você. Ao ser in-ear, intra-auricular, eles se ajustam, melhoram a qualidade do áudio e são de tamanho pequeno para que possam ser inseridos em sua orelha. O título grifado é Novo Xiaomi Redmi AirDots S, o fone de ouvido in-ear gamer sem fio. Tá. E aí, os outros elementos grifados eram o que eu não entendi. Além do título, o que vocês grifaram? Eu não grifei nada, não deu tempo. Não deu tempo. Não. Oi, gente, desculpa, viu, Thiago? Acabou enrolando nesse campo, mas, bem, assim, deu para perceber. Tá. Aí eu, por favor, que eu vou pedir o que você leu até agora não foi o texto todo ainda não, foi? Ou foi? Foi, tá, beleza. Então, assim, gente, o trabalho, o que fica, né, vendo com o que vocês me deram como material, foi um trabalho de raciocínio de dados muito bom, de novo, tá, Thiago, Glaucia, a turma inteira, baseados nesse momento de exercício que a gente está criando. O recado para finalizar esse momento a gente escolhe dados autossuficientes, autoexplicativos, na base do eu vou tirar da minha cabeça. Base de dados com pesquisa semântica, com o público, o que o público fala, não é como, né? O tom, é o que, quais palavras e expressões que o público fala. A partir de Google Trends, palavras que são buscadas para levar nosso conteúdo, e também pesquisa de marketing. Vale social listening? Nossa, Bruno, o que é isso, social listening? Escuta social, de quê? De mídia social. Vale perceber, né, no que é postado, nos comentários e tal, as palavras que as pessoas usam. Sim, isso também é recurso, base de dados concreto, né, gente? A gente não na nossa cabeça. Tá lá, né? Perceberam? O que não pode ser sair da minha mente e eu vou usar porque eu acho. Tá? Ok? Certo? Thiago, obrigado. Legal, gente. Vamos seguir? Vamos falar sobre interface móvel? Olha, já esquenta para outro exercício. Eu vou mostrar 2 slides daqui a pouco, mas eu tenho que fazer uma introdução para vocês. Sabe por que eu tenho que fazer a introdução? Gente, em UX Writing, mas em UX em geral, User Experience, a última coisa que vale é a nossa lógica, né? Eu faço assim, né? Mostrando a nossa lógica, nosso ego. Pendura atrás da porta o ego, gente. Deixa ele quietinho, faz carinho nele, pede para a nossa lógica ficar quieta, porque o que a gente olha é para o público, tá? Então, é preciso a gente ter base para argumentar. Não é quando a gente vai mostrar para o nosso squad, ou então mostrar para o nosso time inteiro, mostrar para o nosso cliente, nosso texto está bom porque eu tenho 15 anos de redação, ou então porque eu fiz tal curso, ou aquele curso, isso é válido, né, gente? Mas por quê? Então, vamos lá. Como conversar sobre conteúdo móvel? De saída, interface móvel e conteúdo móvel não é a mesma coisa. Ah, Bruno, mas por que eu preciso saber disso? Porque você trabalha na área, porque a gente trabalha na área. Se a minha irmã, se minha prima, se a minha tia quiser falar interface móvel, somos sinônimos de conteúdo móvel, tudo bem, não trabalha na área, mas a gente não pode usar da mesma forma. Por quê? Tem um porquê, tá? Na sua teoria. Interface móvel, ou seja, alguma coisa que a gente leva na mão e tem, né, algo que a gente consome, um conteúdo qualquer, essa expressão passou a ser muito mais utilizada de 35 anos para cá. Sabe aquele celular tijolão, os primeiros celulares lá que não esquece o web? Antes disso, o termo interface móvel não foi criado na língua inglesa e, por consequência, em português naquela época. Não é isso, gente, não existia, tá? Mas passou a ser usado com mais frequência a partir daquele momento.
Por que vocês precisam saber disso? Porque se vocês abrirem a janela agora, por exemplo, vão cair toneladas de pesquisas sobre interface móvel em cima de você. Porque tem 35 anos, gente. Agora, conteúdo móvel. O que é conteúdo móvel? Conteúdo móvel, ele surge, né, como algo estudado, desejado, de meados da década passada para cá. Mais uma vez, 2014 para cá. Quando a gente passou a gostar muito de como o conteúdo era tratado naquela tela pequenininha. A gente passou a querer meter a mão na tela e pegar em dado. E, claro, isso transbordou para a tela grande de desktop e de notebook também. É legal a gente saber que conteúdo móvel, então, ele surge meados da década passada para cá. Estudos nisso, gente, não é a expressão em si, passou a ser mais usada. Então, o que significa que, se eu abrir a janela agora, não. Eu vou ter que catar pesquisa. Bruno, absurdo, eu estou googando aqui, tem milhões de toneladas que eu estou achando na web sobre o conteúdo móvel. O que eu estou falando, gente? Assim, imagina que a Glaucia trabalha na indústria farmacêutica do Brasil. Ela vai encontrar toneladas de pesquisas sobre conteúdo móvel, mas vai ser assim, indústria de alimentos na África do Sul, indústria de automóveis na Austrália. Então, sim, pesquisas que vão servir, e não é para desprezar, jogar isso no lixo, mas o que a gente precisa buscar cada vez mais? Gente, pesquisas específicas. E a nossa área de conteúdo móvel ainda é muito recente. Muito recente. Eu vou recomendar para vocês, mais uma vez aqui, um livro chamado Interfaces Móveis, mais uma vez aqui, tá? Do André Grillo. É brasileiro, conteúdo gratuito, só googar, não agora que você está assistindo o curso, mas depois, procurando no Google, você vai achar o livro o e-book do André. Um livro valiosíssimo, recorte brasileiro, tá? Corram em cima desse livro gratuito, repetindo, e-book, tá? Bem, legal, Bruno, já sei a diferença entre interface móvel e conteúdo móvel. Então, quer dizer o quê? Sabe boa prática? O que é boa prática? É alguma coisa que teve tempo e quantidade de gente para você estudar. Interface móvel tem 35 anos. Daqui a pouco, quase 4 décadas. Conteúdo móvel, gente, pelo amor de Deus, a gente tem 7 anos. Boa prática em conteúdo móvel, está brincando. Gente, só existem 2 boas práticas até hoje em conteúdo móvel. Peraí, Bruno, que história é essa de boa prática? Pois é legal que a gente entenda. Boa prática não é assim, não. Imagina que eu, Glaucio, Thiago, Jaqueline, a gente trabalha na mesma empresa, e aí, de novo, né, a gente se reúne em torno de uma mesa, porque cada um tem uma experiência muito grande, conteúdo e tal. Isso não é para fazer? Não, a gente mas me ouçam para você ver a diferença entre boa prática e consenso. Então, a gente se junta numa mesa, porque a gente tem boa prática de mercado, de empresa, tá, para fazer manual de boas práticas de linguagem da empresa. Não é para fazer isso? Não, gente, claro, porque, inclusive, é o que a gente tem para hoje, às vezes, né? É o que a gente tem acesso. É para desprezar a experiência? De jeito nenhum, né? Só que, o nome disso é consenso. Eu vou pegar nossas experiências, fazer benchmarking. Inválido? De jeito nenhum. Só que não é tão rico como uma boa prática. Uma boa prática precisa de tempo. O que é uma boa prática no conteúdo? Aquilo que atende a maior parte de mercados, segmentos, né? Indústria farmacêutica, automobilística, maior quantidade de mercados, maior quantidade de diversidade de público, gente. E maior diversidade de tipos de conteúdo que você pode imaginar. Olha só, é praticamente processo seletivo, boa prática. Tem que atender todo tipo de mercado, todo tipo de conteúdo, todo tipo de segmento. Não é fácil, tipo processo seletivo. Fora disso, o consenso. Não, gente, não está errado. Milhares de vezes é o que a gente tem para hoje, para trabalhar. Só que boa prática, por exemplo, conteúdo móvel, existem 2 até agora. Uma delas eu já passei para vocês. Lembra que a gente viu na vitrine história da imagem? Que o ideal é que a gente trabalhe um dado por imagem, quando for produto. Quando for serviço, às vezes não tem como se escapar. Tem que trabalhar 2 dados dentro de uma mesma imagem. Essa é uma das 2 boas práticas. Sabe qual é a primeira? Aí até vou dividir o slide com vocês, que vocês vão achar que vem algo altamente disruptivo em UX Writing, que vai mudar a existência de vocês. Estou preparando, não é uma ducha de água fria, é tipo como se vocês estivessem no alto inverno, de madrugada, debaixo das cataratas de Iguaçu. Assim, é muito, tá? Para vocês saberem, porque a gente fica um tempo com o nariz empinado, achando que a gente tem que disruptivo o tempo todo. É legal notar que muitas coisas de hoje em dia, elas são bem antigas. Vou compartilhar só para fazer aquele efeito. Vamos lá.
Tcharam! Títulos que começam com call to action. Ah, Bruno, pelo amor de Deus, não me aluga essa hora da noite com coisa que eu já tenho experiência. Está dizendo o quê? Começar título com o verbo de ação? Conheça, descubra, saiba, compare. Bruno, pelo amor de Deus, não tenho tempo para isso não, se estiver no molhado. Ué? Sério? Então vamos fazer o seguinte. A gente, profissional de comunicação, marketing, atendimento, relacionamento, a gente se encosta na parede e se pergunta: de onde veio o call to action, chamar para ação, começar com o verbo de ação? De onde veio isso? Ah, Bruno, não importa, isso é orgânico dentro de comunicação social. Ah, como é que foi isso? Assim, brotou do chão, então, o call to action? Gente, as coisas não brotam do chão. O call to action tem uma historinha que é legal. Por que eu estou falando isso? Para ter argumento? Como a gente tem argumento agora para comparar a interface móvel e conteúdo móvel, vamos lá, uma breve história do conteúdo móvel para dizer por que ele sobrevive até hoje. E hoje, em conteúdo móvel, é ainda uma boa prática? Então, vamos lá? A gente está durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, isso foi terrível, mas fato, a tecnologia em geral evoluiu muito por conta de tecnologia de guerra. Vários tipos de tecnologia, né, evoluíram, consequência daquilo, né? E aí, uma das áreas que evoluiu foi a área de eletrodoméstico, gente. Tá? Terminou a Segunda Guerra, em 1945. No raiar dos anos 50, surgiu a classe média americana, norte-americana, querendo consumir muito. Sabe, a ideia de subúrbios americanos com casas pré-fabricadas, que existe até hoje em versões mais modernas faladas pelos Estados Unidos, pelo mundo, né, gente? Surgiu ali American Dream, o sonho americano. E o que aconteceu? Antes da Segunda Guerra Mundial, claro que existia, óbvio, né, gente, publicidade. Mas depois, no início dos anos 50, o público passou a querer consumir muito mais, especialmente essa novidade que tinha evoluído muito, geladeira, fogão, etc, etc. Bem, o que aconteceu com a publicidade? A publicidade teve que aumentar de tamanho, literalmente, para caber a gente, para atender a produção de peças, em profundidade. Pesquisa já existia antes da Segunda Guerra, pesquisa de publicidade. Mas, rapidamente, o setor teve que começar a procurar métodos de pesquisa. E é nos anos 50, por exemplo, grandes agências de publicidade na Madison Avenue, em Nova York. Umas existem até hoje, outras já não tem mais, né? Eu sei que muitos talvez estejam lembrando da série Mad Men, e é exatamente isso, tá? Bem, naquele momento, as agências cresceram em gente, tamanho e tal, em cliente. Por quê? Porque queria consumir. Pois é, a gente chega ao ponto. Métodos de pesquisa, que não existia tão profundo antes, os primeiros resultados que vão à prática, pois é. Em anúncio para revista, jornal, usar call to action no início de frase. Tá, Bruno, mas eu não vivo nos anos 50. Me escuta. Bem, aí começou a ser provado depois. Tem roteiro para televisão que estava surgindo. Se você usasse o call to action. Depois surgiu o quê? O digital, nos anos 2000. Publicidade online. Está lá o call to action sendo comprovado mais uma vez como recurso de banner, de título. Surge, meados da década passada, com força o conteúdo móvel. Está lá o call to action de novo. Então, não é para o nosso lado eternamente disruptivo ficar olhando para as empinadas, achando que é uma coisa velha. Gente, é uma coisa que tem sido comprovada até hoje, uma boa prática. Então, sim, aí você parece perguntar, Bruno, entendi tudo isso que você falou, mas a minha empresa trabalha em tal segmento. Gente, o que é boa prática? É justamente aquilo que consegue atender a imensa maioria de públicos, conteúdos e segmentos. É 100%? Não, nada em pesquisa é. Em UX, antes de mais nada, para você botar na rua, vamos dizer assim, né, no digital, você tem que testar. Não adianta fugir de teste. Não se trabalha produto digital sem teste, tá? Porque senão a gente não está fazendo mudança nenhuma. Ok? Tá? Ok? Então, o que a gente viu call to action e o que a gente vai ver agora? Vou compartilhar aqui. Eu vou explicar para vocês a chamada fórmula do UX Writing. O que é isso? O que é a fórmula do UX Writing? Bem, a nossa ferocidade, que surgiu com conteúdo móvel há 7 anos, 2014, estamos cansados de saber, já repetir umas 50 vezes. A partir daí, a gente começou a querer ver o texto de uma maneira diferente na tela pequena.
Não precisa ir muito longe para entender por que o texto tem que se adaptar. A gente, às vezes, vai procurar em coisas muito mais profundas, mas tem uma máxima, vamos dizer assim, não é uma regra não, tá, gente? Mas uma bem boa prática, vamos dizer assim, um costume comprovado ao longo do tempo de design, que diz o seguinte: quanto menor a interface, é mais difícil o processo de absorção de conteúdo. É muito complicado para a nossa cabeça, quando a gente fala quanto menor uma interface, mais difícil o processo de absorção de conteúdo, a gente liga imediatamente ao smartphone. Mas não, né, gente? O smartphone não nasceu junto com os dinossauros, né? Então, assim, essa máxima também não surgiu junto com os dinossauros, mas é mais antiga, tá? Então, por que o texto teve que se adaptar? O espaço era menor, não precisa ir muito adiante, literalmente por espaço, tá? Consequência disso, como fica o texto uma tela de smartphone? Gente, o que eu estou apresentando no slide para vocês é algo que está sendo estudado ainda. Ah, Bruno, só lido com verdades. Sinto muito, então não trabalha com X. Vai trabalhar com matemática, tá? A gente lida com comportamento, opinião. É isso que a gente lida o tempo todo em User Experience. Então, isso que eu estou mostrando na tela está sendo ainda estudado, especialmente de 2018 para cá. Existem vários laboratórios, eu faço parte de um desses laboratórios que estuda, gente, esse raciocínio de formatação de texto. O que saiu até agora? Então, vamos lá. Atenção. A estrutura é a seguinte. Gente, um título, eu vou até digitar aqui para vocês saberem, tá? Vou interromper aqui. Vamos lá. É título, 3 itens, subtítulo, 3 itens, subtítulo e 3 itens. Ah, Bruno, vai repetindo 3, 3, 3, 3, 3, ad eterno, eternamente? Não. Então, vamos lá estudar cada um desses elementos? Título a gente já estudou. Imperador do conteúdo, não expliquei para vocês? Pois é. O que são 3 itens? Então, imagina que eu estou trabalhando lá com conteúdo, gente, o iPhone 13. Então, vou dizer, chegou o iPhone 13. iPhone 13. Aí eu vou colocar 3 itens. Sabe bullet? Precisa ser a bolotinha bullet? Não, qualquer elemento visual que não crie hierarquia, mas que chame a atenção. Ou, se você quiser criar hierarquia, 1, 2, 3, tá? Mas a maioria dos testes mostram que a gente não gosta de hierarquia, a não ser que a marca queira criar 1, 2, 3. Bullet, bolotinhas. Então, vamos lá. Primeiro item. Chegou o iPhone 13. Não, o primeiro item é: começa a ser vendido hoje. Gente, não estou colocando, já estou digitando direto. Mas depois, custará R$20 mil. Depois, vendido apenas online. O que são 3 itens? São 3 frases. Ah, Bruno, é fácil. Vou fazer o seguinte: o meu textão que eu fazia lá de web writing, vou tacar uma bolotinha do lado de cada parágrafo e está resolvido. Não. Péssimas notícias para vocês. Por quê? A ferocidade tem dito que a gente, como público, aceita quantos dados por item. Então, o primeiro item aí, que começa a ser vendido hoje, não podia ser assim. Começa a ser vendido hoje, custará R$20 mil, será vendido em lojas online, também físicas, em até 12 vezes. Não. Por quê? Porque a gente, público, não está querendo isso. Cada item aceita, é o público que está pedindo, 3 itens apenas. Então, são 3 itens, com cada frase, 3 dados também. O que é dado? Ah, gente, eu expliquei até agora. Por isso que não dá para ser, começa a ser vendido hoje, custar R$20 mil, parcelado em 12 vezes, né? Não dá para sair dizendo um montão de coisa em cada item, não. Por que número 3? Número 3 é um número, eu uso esse termo, assim, vocês vão entender a ideia, não é que seja mágico, mas é um número que na história da gente, desde ouvir história, de consumir conteúdo em papel, tá? O raciocínio do 3 é confortável na hora de a gente absorver um assunto dentro de um tema. A gente, exagerando, como ser humano, a gente gosta de 3 para absorver conteúdo. Isso é clássico, extrapola digital, tá, gente? É bem antes. Aí tem o trio de personagens, o triângulo em si, como uma forma de estruturação, desde sempre, tá?
Por isso 3. 3 itens, 3 frases, como eu coloquei aí, 3. E não pode sair falando um montão de coisa em cada item. Cabe até 3 dados. Aí eu dei como exemplo, notando, né, que em cada um dos itens eu só usei um dado. Né? Primeiro foi vendido hoje, depois 20 mil, depois online. São 3 dados aí que eu utilizei. Em cada frase, você pode usar até 3 dados. Tá? 3 itens, 3 dados em cada frase. Entretítulo. O entretítulo tem um motivo, gente. Entretítulo, ele tem uma forma de dizer: Tiago, você que está no meio da rua, está querendo consultar um conteúdo, por mais que você queira, eu sei que existem 1000 estímulos audiovisuais no meio da rua que vão chamar a sua atenção. Então, quando você olhar para o lado, quando você voltar para a tela, eu, Marca, criar um elemento para dizer: olha, ups, você estava aqui, e mais do que isso, além de você estar aqui, eu vou estimular a tua navegação. O entretítulo, que não é subtítulo, é entretítulo, tipo um título novo, ele entra com essa função de dar uma reforçada, como se fosse um título novo. Tá? Eu vou digitar aqui, para essa estrutura que eu estou montando, um título: Tecnologia Revolucionária. Então, o Tiago está no meio da rua, ouve um barulho. Gente, rua é um ambiente público, é isso que é feito, interface móvel, né? Portabilidade. Tiago olhou para o lado. Na hora que ele voltar, se ele voltar, isso acontece. Quando ele bater o olho de novo, ele precisa de um elemento de contextualização, de estímulo para a continuidade da leitura. Essa é a função do intertítulo ou entretítulo. Tá? Tem essa função. Notem que o entretítulo, vendo até pelo exemplo que eu coloquei, tecnologia revolucionária, tem um molho de copywriting. Tem um molho de persuasão, perceberam? Pois é. Ah, tá vendo, Bruno? Tá vendo nada, gente. Isso é resultado de muito teste que tem sido feito de 2018 para cá. Olha que legal. É o X-Writing usando recursos de copy. Está tudo dentro da mesma família, da mesma caixa de ferramentas de redação técnica para o meio digital. Isso é maravilhoso. Tá? Aí entra o quê? Mais 3 itens sobre, por isso que eu estou colocando XXX, tá, gente? Sobre o quê? Sobre tecnologia revolucionária. Tela dobrável 10 vezes, memória infinita, ou seja, você vai usar dados sobre o entretítulo tecnologia revolucionária. E aí, de novo, aí o Tiago viu alguma coisa no meio da rua. Gente, às vezes, talvez o Tiago e a gente queira olhar para o lado. A gente não quer aprisionar. Eu gostaria, no fundo, que a gente ficasse olhando só para a tela no meio da rua, a gente quanto marca. Mas talvez o Tiago queira olhar para o lado. O que ele vai precisar? De outro entretítulo. Aí entra o quê? Sei lá, cores inéditas. Aí o Tiago vai bater o olho. Ó, que legal! Contexto, estímulo à navegação, à leitura. E aí eu vou tratar o quê? De 3 itens sobre cor, né, gente? Cores inéditas, sei lá, amarelo invisível, roxo inédito, sei lá, gente, alguma coisa assim, né? Dados que são dados relacionados ao entretítulo, que é cores inéditas. Lembrando que cada item, cada frase, suporta até 3 dados. Não porque é uma fórmula matemática, precisa de teste. E eu falei, mais uma vez, se comprovou que o número 3 em processos de absorção de conteúdo é muito bom. Tá? Notaram que tem 3 conjuntos de 3? Né? O que é o título? 3, entretítulo, 3, entretítulo, 3, né? É um combão de título, 2 entretítulos e 3 conjuntos de 3 itens. Essa é a 1000 aspas aí, fórmula do X-Writing até agora. Isso tem constante estudo o tempo todo. Tá? Eu, por exemplo, estudo isso o tempo todo. Está? As coisas estão em movimento. Bem, por que 9? 9? Que 9, Bruno? Gente, 3, 3, 3, não é isso? 3, 3, 3. 9 é um outro número que é comprovado desde os anos 70 em arquitetura da informação. Quando você quer abarcar um tema, o ideal é que você estruture em 9 assuntos. Tá? Então, um tema, 9 assuntos. Sendo que desses 9, o que a gente já viu é 3, 3, 3. Então, 3, 3, 3 com ponto 9. Olha, gente, que eu já expliquei para vocês.
sim, é cheio de regrinhas que, na realidade, são resultados de estudo, que se a gente quiser trabalhar com X-Writing agora para frente, é bom se acostumar, porque o público está exigindo cada vez mais que a gente siga essas regras, tá? Para ficar bem claro isso aqui, gente. Já deixou de ser exercício de escrita criativa uns 15 anos pelo menos, tá? Desde que a SEO começou a valer. Forte, né? Tá? Ok? Então, o que temos aí? Título, 3 frases, cada frase suportando até 3 dados. Entra o entretítulo, com esse molho do copyright, com estímulo para a continuidade, mais 3 frases, entretítulo mais 3. Até agora é assim. Por que eu estou falando isso? Para a gente acompanhar, gente, desdobramento no mercado. Não tem essa. O X-Writing é como se fosse o supermercado que eu passo pegando as coisas da prateleira. Vamos resolver esse treco de X-Writing que eu tenho mais o que fazer na vida. Não é isso, tá, gente? E o X é estudo constante. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir vocês em grupos, os mesmos, tanto que eu não, tá? Os mesmos grupos. E vocês vão aproveitar o material de texto, de estrutura de parágrafos que vocês fizeram, para criar essa formulazinha aí. Tá legal? Cada grupo anterior, aproveitar um material do texto que vocês fizeram, para aplicar essa fórmula de título, 2 entretítulos, 3 conjuntos de 3 itens / frases, sendo que cada frase / item comporta 3 dados apenas. Tá legal? Gente, são 8h42 até 8h52. Bora lá? Estou abrindo as salas agora. Bom exercício.
Oi, gente. Deixa eu esperar um pouquinho que ainda tem gente na sala, tá? Gente na sala. Só um pouquinho, a gente já vai. Agora é rapidinho, agora já fecha. 0. Pronto, voltou todo mundo. Gente, olha, antes que me esqueça, eu vou colocar aqui ó, no chat, coloquei para vocês, pesquisa de satisfação, não deixem de responder. Eu vou colocar aqui mais uma vez, tá? Não esqueçam de responder depois, ok? Tá? Gente, bora lá então. Sala 1, Jaqueline e Thaís, por favor. Quem gostaria de ler? Eu vou ler de novo. A gente estava sem a Thaís. A Thaís não apareceu na nossa sala, então fizemos só eu e o outro Thiago. Tudo bem. Aí você quer que lê em qual ordem? Aí agora é mesmo do início ao fim, o título direto é certinho mesmo, do início ao fim, por favor. Esse a gente já ficou mais desesperado para fazer, porque era um pouquinho maior, mas vamos ver se deu certo. Bom, conheça o fone Galaxy Buds Plus. O modelo intra-auricular Bluetooth da Samsung tem um sistema adaptável com 3 microfones para chamadas nítidas. A bateria de longa duração tem autonomia de 11 horas. Novo design anatômico e muito leve, pesa somente 25 gramas. Entretítulo. Uma incrível experiência de áudio. O Galaxy Buds tem alto-falantes com 2 drivers para equalizar melhor. Sua tecnologia separa os sons médios e agudos dos sons graves. As configurações deste novo dispositivo permitem ajuste de eco. Entretítulo. Ótimo para esportes. Por ser sem fio, esses fones dão liberdade para suas atividades de esporte e lazer. Eles são resistentes a respingos de água e de suor. Por ser anatômico, não sai do ouvido. Oh, que orgulho, gente! Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Eu estava contando aqui os dados, viu? Não acho que ficar... Ai, que delícia! A gente contou também. Ah, que bom! Tá vendo? Nossa, gente, excelente, excelente. Tanto a composição dos 9 itens, quanto os entretítulos. Nossa, gente, um primor. Parabéns, parabéns mesmo. Um truque, sabe, Jaqueline, vale para todo mundo. E a gente volta agora a olhar para o impresso. Imagina exatamente o que vocês fizeram como se fosse um cartazete, um cartaz, sabe? Colado numa parede para anunciar alguma coisa. Perceba como funciona? Isso não é nada científico, tá? Mas é uma experiência minha, também de alguns colegas meus, que a gente sempre faz essa referência. Imagina como um cartaz. Será que ele passa toda a ideia sem ter ninguém do lado para explicar? Muito bom. Obrigado, viu? Vamos lá? Sala 2, Éder, Gimene e Michele, por favor. Vamos lá. Só um segundo. O título. Conheça o Kindle 10ª geração. Mais conforto na sua leitura, luz embutida ajustável, estude de qualquer lugar. Entretítulo. Tem uma biblioteca na palma da sua mão. Armazene milhares de livros, capacidade de memória de 8 GB e compatibilidade com diversos formatos de conteúdo. Aí, entretítulo. Vá além do livro. Download de alta velocidade. A gente não conseguiu terminar. Não tem problema. Não tem problema, não. Gente, mas já deu para perceber que vocês conseguiram, pelo menos entenderam bem, trabalharam muito bem. Gente, muito, muito, muito bom mesmo. Sério, estou feliz da vida aqui. Sabe por quê? Porque não necessariamente, gente, conhecimento, a gente se esforça enquanto instrutor, professor, para que os alunos entendam, né? Mas não necessariamente, né? A garantia de sucesso. Então, no exercício é que você percebe. Às vezes eu tenho que explicar. Olha, muito bom. Obrigado mesmo, viu? Muito bom. Agora, Glauci e Tiago, por favor. Vamos lá. O nosso ficou bem mais sucinto. A gente colocou assim, ó. Xiaomi Redmi AirDots X. Fone de ouvido sem fio, in-ear, intra-auricular para games e esportes. Perfeito para você. Resistentes à água, confortáveis e práticos e cancelamento de ruído.
sobre esse produto. Bateria até 4 horas, estojo de carregamento e alcance de 10 metros. Gente, mas essa pegada, Thiago, assim, tá ótima, não tem problema nenhum, tá? Até falando, passando adiante, as pesquisas até que eu tenho lido, e eu que eu participo, né, eu aplico, não tem problema sobre o produto, tá? Porque a tua dúvida pode ter vindo, nossa, a gente não usou um entretítulo que tivesse molhos de copyright. Não tem problema. A questão é a distribuição de dados e a apresentação deles. Está excelente. Muito bom. Nossa, a gente está feliz da vida aqui. Obrigado, viu, Thiago? Valeu. Olha, parabéns para todo mundo aqui. Parabéns. Está chegando ao finalzinho da aula. Gente, antes de mais nada, eu vou colar mais uma vez aqui, né, a pesquisa de satisfação, respondam. Copiem e colhem para responder, se responderam ainda. E eu queria convidar vocês, gente, para me seguir, se for no caso no Instagram, é facinho, né? É Bruno Rodrigues. E no LinkedIn, é a linkedin.com, estou digitando aqui, perfil Bruno Rodrigues. Facinho, facinho. Isso aqui. Tá? Pessoal, olha, prazer conhecer vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e continuem se apaixonando por essa área de escrita para mídia digital. Copy, web, UX Writing, Tech Writing, outras virão. E quantas mais vierem pelo caminho, mais a gente tem empregabilidade, né, gente? A gente aplica o nosso talento, usa essas técnicas lá em frente. Certo? Pessoal, muito obrigado, cada um de vocês, espero que tenham gostado. Que bom, Thiago. Valeu, Jaqueline. Valeu, Thiago, obrigado. Gente, obrigado mesmo. Que bom, Thiago. Que bom ouvir isso, não é bom, né? Valeu, Michele. Obrigado mesmo. Thiago, valeu, muito bom. Obrigado, tá, gente? Olha, Glauce, eu que agradeço. Obrigado. Valeu, Gimene. Valeu. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. E vão descansar pelo menos do curso, tá, gente? Obrigado. Tá. Sucesso para todo mundo.